Então, meus amigos, estamos postando este vídeo para levar até você a mais pura verdade de Deus, ou seja, a sua palavra. Simples e pura, não como a linguajar desse mundo, que é diabólico, como os pregadores pregam, e também falado como está escrito na Bíblia Sagrada, e não por coisas materiais, como dinheiro ou qualquer coisa material, como os pregadores fazem neste mundo. Meus amigos, você já percebeu ou vai perceber que nós falamos só o que está escrito na Bíblia Sagrada? É só você conferir os vídeos pela Bíblia em sua casa. Meus amigos e amigas, nós não ficamos fazendo rodeios em volta de um versículo, tirando e colocando palavras de suas próprias teorias para se beneficiar a si mesmo ou a seus líderes, ou seja, ou as suas religiões. Destroem as palavras de Deus, ou seja, os seus interesses. Esse pregam o erro ao povo para suprir os seus interesses próprios. Meus amigos, estamos fazendo isso não para agradar homem nenhum da face da terra, nem tampouco religião nenhuma deste mundo, mas sim para a religião de Deus, ou seja, a sua igreja, que somos nós, ou seja, para aqueles que buscam a verdade de Deus, ou seja, sua palavra, que quer dizer Jesus Cristo, e nem para essas pessoas que se dizem de Deus e de seu Filho Jesus. Meus amigos, esses indivíduos, em suas apresentações, amam a Deus e a Jesus, mas contrariam as suas palavras. Eles pregam o Senhor Jesus como um fora da lei, um ser totalmente abominável, que veio cumprir as leis de Moisés, ou seja, as leis que saíram dele mesmo. Como, meus amigos, os pregadores podem pregar o amor e a paz e a união, e ao mesmo tempo contrariar as palavras de Deus e do seu Filho Jesus? Então, meus amigos, podemos provar na Bíblia Sagrada as contrariedades destes pastores perversos, e eles não podem fugir disso, porque está gravado em suas pregações. Vamos citar algumas de suas contrariedades que em suas pregações afirmam que o Filho de Deus veio cumprir as leis de Moisés. Ô meu amigo, isso é gravíssimo. Eles estão chamando, ou seja, afirmando que Jesus é um fora da lei, um ser totalmente abominável, que veio cumprir as leis de Moisés. Você viu, meu amigo? Essa é uma das maiores blasfêmias. Eles estão afirmando que o Senhor Jesus não é justo. Então, meus amigos, vamos perguntar para o Senhor Jesus nas suas palavras, ou seja, na Bíblia Sagrada. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Veja o que diz: sabendo visto que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinado, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Versículo 10. Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que
foram o contrário da sã doutrina de Cristo. Então, você viu, amigo, a blasfêmia? Então, você percebeu que Jesus, nosso Salvador, é justo? Ou seja, é a justiça de Deus? Então, como que a justiça vai cumprir as leis de Moisés? Então, grande parte dos ensinamentos dessas religiões são errados, como pagar o dízimo, como dizem em suas pregações que não existe inferno, guardam os sábios, o chamam de santo mais que o Senhor Jesus, e várias outras tradições deixadas pela cambada de sacerdote diabólico que existia no tempo que Jesus habitou aqui na terra. E o mataram com suas contrariedades diabólicas. Como está escrito na Bíblia Sagrada. Atos capítulo 2, versículo 23. Veja o que diz. Este Jesus que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injusto, que hoje ardem nos quintos dos infernos, ou seja, seus espíritos. Meus amigos, é difícil de acreditar que em nosso tempo existem indivíduos iguais que existiam no tempo que o Senhor Jesus habitou aqui na terra. Ou seja, cometem os mesmos atos, ou seja, as mesmas contrariedades, com os mesmos discursos, ou seja, os mesmos entendimentos, com a mesma tradição em seus ensinamentos. Ou seja, é só lei de Moisés. Mas na teoria deles, ou seja, nos seus entendimentos, acham que estão certos. Mas, meus amigos, qual o ser humano com a sabedoria desta terra que não puxa a brasa para seu assado? Porque são empregados dessas denominações e é delas que saem suas mordomias, pois seus trabalhos é esse: destruir as palavras de Deus, ou seja, distorcer as palavras, sugar o povo, iludir o povo, convencer o povo com suas lábias e que tudo é em nome de Deus e de seu Filho Jesus. Meus amigos, não estamos falando só para uma religião, estamos falando para todas do mundo todo. Aqui não tem uma característica, tem outra. Ou seja, costumes, ensinamentos, tradição, como queira. Tem umas religiões que afirmam que uma pessoa morre, o seu corpo material morre. Tudo. Espírito, ou seja, alma vivente, morre tudo. Meu amigo, e a Bíblia prova ao contrário. Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, e nem antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Veja, amigo, isto é fraqueza de entendimento, ou é muito diabolice mesmo, ou diabolismo. Não dá para acreditar que não consigo entender as palavras de Deus. Veja só, quando você aceita Jesus como seu Salvador, com todo o seu coração e com toda a vossa alma, você passa a ser um
com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo passa a habitar os seus corpos. Então todos os que aceitam Jesus como seu Salvador formam um em seu corpo. Então, por isso, nossa alma, ou seja, espírito de vida, não pode morrer, porque fizemos parte de Cristo, nosso Salvador. Como está escrito em João, capítulo 14, versículo 20, que diz: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Meus amigos, vejam o que está escrito em João, capítulo 17, versículo 21, 22 e 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. E aí, meus amigos, viram como a Bíblia afirma que nossos espíritos de vida não podem morrer? Ou não morrem? Como dizem os falsos pastores? Então, Jesus fez uma promessa. Ele prometeu a vida eterna. E quem o aceitar a vida passa a ser eterna daquele momento em diante. Ou seja, não pode morrer. Então, nossos espíritos de vida vai para o trono de Deus em Jesus, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 13, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, meus amigos, vocês entenderam a palavra de Deus? E perceberam as mentiras dos falsos pastores? Você sabe, meus amigos, que em nosso tempo do fim, seria levantado esses pastores perversos, ladrões do povo? Então, você sabe quem levantou esses filhos do diabo? Vamos perguntar para Deus, em suas palavras, ou seja, na Bíblia. Zacarias, capítulo 11, versículo 16. Veja o que diz: porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, e não sarará a doente, nem apacentará a gorda, e despedaçará as unhas. Então, além dessas contrariedades, desses pastores perversos, existem várias e várias contrariedades que não foram citadas, mas citaremos em outros vídeos. Bom, eu finalizo em nome do Pai, do seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus.